Você já teve dores de dente? Elas podem ser muito dolorosas e perturbadoras, uma dor latejante contínua que simplesmente não vai parar. E é claro, no fundo você sabe que a única maneira de se livrar disso é uma visita ao dentista, o que significa injeções, brocas, cutucadas nas gengivas sensíveis. As dores nos dentes são uma verdadeira dor. Mas e se você tivesse 526 dores de dente? Em julho de 2019, um menino de 7 anos na Índia se queixou para sua mãe com dores na mandíbula, embora inicialmente tenha sido ignorado por ser uma dor pequena. Eventualmente, porém, seus pais notaram um inchaço na mandíbula inferior direita e o menino reclamou de um aumento da dor. Ao levá-lo a um dentista na cidade de Chennai, os médicos fizeram um raio-x de rotina na boca para identificar a causa do inchaço e ficaram chocados quando a imagem terminou de ser processada. Ali mesmo, na mandíbula do garoto, havia um saco grande embutido diretamente no próprio osso. Pelo que o raio-x mostrou, parecia que o saco estava cheio de dentes para arrancar e de tamanhos diferentes. O menino foi imediatamente levado à cirurgia e colocado sob anestesia geral. Os médicos então perfuraram a mandíbula por cima, optando por não quebrar o osso da mandíbula pelos lados para que o garoto não precisasse de cirurgia reconstrutiva. Depois de perfurar o osso e acessar o saco, era simplesmente uma questão de pescar o que os médicos descreviam como basicamente um balão carnudo. Por até 5 horas após a cirurgia, os médicos cortaram cuidadosamente o saco, extraindo 526 dentes de dentro dele. Variando em um tamanho de 0,004 polegadas, 0,1 milímetros, a 0,6 polegadas, 15 milímetros, cada dente foi totalmente formado com uma coroa, raiz e até esmalte. Enquanto o menino se recupera completamente, ele sofre de uma condição chamada odontoma composto, embora no caso dele, o que realmente causou a doença não esteja claro. Normalmente, a genética é a culpada, mas fatores ambientais como poluição ou exposição à radiação no útero ou quando criança também podem ser os culpados. No caso dele, seus pais acreditam que ele pode ter tido os dentes há muito tempo, pois eles o notaram queixando-se de inchaço e dor na mandíbula quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Infelizmente, ele não ficou quieto para os médicos e, portanto, examiná-lo em uma idade tão jovem se mostrou impossível. Os odontomas são benignos e os tumores mais comuns descobertos na mandíbula humana. Normalmente, essa condição é descoberta durante as 2 primeiras décadas de vida e é tão predominante entre os meninos quanto as meninas. Às vezes, como no nosso caso de hoje, eles são descobertos apenas quando causam inchaço e dor intensa, mas geralmente são descobertos quando sua presença impede que um dente normal irrompa da linha da gengiva e entre na boca. Outras vezes, elas podem ser vistas saindo das gengivas e na forma de um dente normal e saudável, deixando um indivíduo parecendo algo como se tivesse a boca de um tubarão com fileiras de dentes minúsculos. Surpreendentemente, as pessoas que sofrem de odontomas compostos geralmente não descrevem nenhuma dor, e é apenas a erupção de muitos dentes menores ou o impedimento de uma erupção dentária normal que leva à descoberta da condição. Embora não apresentem nenhum risco real à saúde, a não ser impedir o crescimento normal dos dentes, eles podem dificultar muito a tarefa de mastigar se impedirem a erupção de dentes de tamanho normal. Se não tratada, uma pessoa poderia viver uma vida perfeitamente normal, além de inchaços e dores ocasionais. O que realmente torna nosso caso único hoje é o fato de que a maioria dos odontomas compostos não possui dentes tão bem desenvolvidos, com a massa sendo uma mistura de dentina, cemento e tecido pulpar, todos existentes em uma bagunça desorganizada, como alguém que levou os ingredientes para os dentes e depois os jogou pela sala. Ter a erupção de muitos dentes totalmente formados é raro, e ter 526 deles é ainda mais raro. Apesar de apresentar pouco risco à saúde, os odontomas compostos ainda devem ser tratados para evitar a formação de cistos perigosos. Eles também podem causar grande desconforto ao comer, inchar e, naturalmente, ao impedir o crescimento normal dos dentes. Assim, os dentistas recomendam que eles sejam removidos imediatamente, e se você notar alguma dor persistente na mandíbula, bem, você pode estar abrigando uma quantidade esquisita de dentes extras. Além disso, a cobrança do dentista para os dentes que já temos são caras o suficiente. Portanto, livrar-se delas antes que elas arruinem você por toda a vida é provavelmente uma boa aposta. Ter mais dentes do que um tubarão seria muito horrível, mas ainda mais horrível é uma condição muito rara frequentemente referida como síndrome do homem-árvore. Conhecida no mundo científico como epidermodisplasia verruciforme, essa rara condição médica pode deixar uma pessoa com lesões de pele semelhantes a verrugas que podem crescer
crescer completamente fora de controle e deixar o corpo com a aparência de madeira dura e retorcida. A condição é extremamente rara e apenas alguns casos confirmados foram documentados pela ciência moderna. Causada pelo papilomavírus humano, ou HPV, a doença é causada por indivíduos muito selecionados que têm uma fraqueza genética em relação à doença que limita a capacidade do corpo de combater a infecção. Isso permite que o vírus domine a pele e cause lesões que se tornam extremamente duras e assumem uma aparência muito semelhante à madeira. O próprio HPV pode ser contraído através de práticas sexuais inseguras, mas em pelo menos um caso trágico na Indonésia, a infecção pelo HPV e a síndrome resultante do homem-árvore foram provocados por um joelho raspado aos 15 anos de idade. Dos cerca de 600 casos por ano em todo o planeta, a maioria desenvolve muitas verrugas planas que endurecem rapidamente. No entanto, uma minoria infeliz verá os grandes tumores semelhantes à madeira se desenvolverem que poderão crescer fora de controle. Normalmente, esses pacientes verão lesões semelhantes a verrugas começarem a crescer incontrolavelmente pelo corpo, embora muitas vezes as mãos e os pés sejam mais severamente afetados. Com o tempo, as lesões se tornam tão numerosas que as novas crescem sob as antigas, quase como o crescimento de uma árvore, deixando anéis para trás. Em questão de anos, a condição pode se tornar tão grave que os indivíduos podem transportar até 7 quilos de crescimento. As mãos e os pés ficam completamente inúteis à medida que os crescimentos ultrapassam os apêndices, fazendo com que os pacientes sejam incapazes de trabalhar ou se sustentar. Surpreendentemente, porém, a pele sob os crescimentos fica relativamente intacta e cirurgias podem ser realizadas para remover os crescimentos e proporcionar algum alívio à condição. Infelizmente, a doença é intratável e, embora os crescimentos possam desacelerar ou acelerar aleatoriamente, alguns pacientes necessitam de até 2 cirurgias por ano para remover quilos e quilos de crescimento do corpo. Em 2017, um homem que vive em Gaza sofria da síndrome do homem-árvore por 10 anos e, quando visitou médicos na Jordânia e no Egito, recomendaram a amputação, com médicos palestinos dizendo que não havia tratamento eficaz. Durante uma década, Mahmoud Taluli não conseguia usar as mãos e vivia uma dor extrema diária. Em seguida, autoridades médicas palestinas e israelenses providenciaram para que ele visitasse um hospital israelense, onde os tumores foram removidos cirurgicamente e, em um tratamento experimental, tiveram pele saudável e não afetada enxertada de outras partes do corpo nas mãos. Nos últimos 2 anos, Taluli voltou a Israel para mais cirurgias e, embora a condição seja incurável, os tratamentos permitiram que Taluli usasse as mãos pela primeira vez em 10 anos. No entanto, remover os crescimentos não foi fácil e exigiu que os médicos cortassem as verrugas grossas e amadeiradas e depois adentrassem na carne de Taluli para remover a raiz. Sem remover a raiz, os crescimentos simplesmente retornariam novamente. Para piorar a situação, tocando outras lesões em seu corpo e depois tocando as partes do corpo onde foram removidas, Taluli continuou se reinfectando. Para buscar uma solução mais permanente, os médicos israelenses agora estão mapeando o genoma de Taluli na esperança de identificar a anormalidade genética que deixa seu corpo incapaz de combater a infecção pelo HPV. Se localizados, os médicos seriam capazes de desenvolver um tratamento imunológico específico para Taluli que erradicaria os sintomas para sempre. Esse insight também ajudaria outros pacientes que sofrem da síndrome do homem-árvore e poderia finalmente trazer o alívio necessário para dezenas de pessoas em todo o mundo que foram evitadas e transformadas em párias por causa de sua aparência monstruosa. Um desses homens da Indonésia morreu em um hospital em 2017 após combater a doença por décadas. Adquirindo-a depois de raspar o joelho aos 15 anos, crescimentos semelhantes a cascas começaram a aparecer em seu corpo, principalmente nas mãos e nos pés. Dentro de anos, suas mãos e pés eram uma bagunça irreconhecível de verrugas que os faziam parecer raízes de árvores e os aldeões temiam que ele tivesse sido amaldiçoado. O ex-carpinteiro lutou para continuar trabalhando, mas lentamente a condição tornou cada vez mais difícil o uso de ferramentas até que se tornou impossível. Embora a ostracização social e o medo de sua condição e sua possível origem sobrenatural também tornassem difícil encontrar trabalho. Eventualmente, seu esposo deixou-o levando seus filhos com ele devido à sua incapacidade de encontrar trabalho e prover a família. Até sua família ficou distante com medo de pegar sua doença ou também acreditando que ela havia sido provocada por uma maldição. Apesar de esperar que a cura pudesse ser encontrada, o homem indonésio morreu 3 meses depois de ter sido internado em um hospital aos 42 anos. No final, ele não conseguiu se alimentar ou se cuidar devido aos crescimentos extremos e havia se resignado amplamente ao seu destino.
Embora a doença não seja fatal, a condição o deixou tão enfraquecido que ele morreu devido a várias complicações de saúde, incluindo hepatite e distúrbios hepáticos e gástricos. Felizmente, esses distúrbios médicos extremos são raros, mas quando afetam uma vítima, podem ser completamente debilitantes. Pior, algumas condições como o crescimento causado por infecções não controladas pelo HPV também podem levar os indivíduos a se tornarem párias sociais, especialmente em países menos desenvolvidos, onde a superstição é predominante. Da próxima vez que sentir dor de dente ou sentir gripe, agradeça as suas estrelas da sorte, porque você é um dos milhões que os mecanismos de autodefesa do corpo funcionam corretamente e não é forçado a viver com essas anormalidades físicas extremas. O que você faria se descobrisse que sua boca tem um monte de dentes extras? E se você acordasse um dia e seu corpo estivesse começando a se transformar em madeira? Deixe-nos saber nos comentários. E como sempre, se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para obter mais ótimos conteúdos.